Shalom, meu nome é Tirtz Abreu, sou convertida ao judaísmo ortodoxo e moro em Jerusalém. E hoje eu quero contar uma história bem especial para vocês. Eu saio para caminhar todos os dias de manhã, eu faço isso já há décadas. Ultimamente eu comecei a ouvir durante as minhas caminhadas as palestras publicadas no canal Jewish Learning Institute no YouTube. Então, essa semana eu ouvi uma palestra dada pelo rabino Yosef Yitzhak Jacobson, aqui em Israel, acho que em 2013, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu transcrevi apenas parte da palestra dele, que é muito longa e é dirigida a um público especificamente judeu, e também inseri alguns pensamentos meus. Então, o rabino Jacobson queria ensinar aos seus ouvintes judeus sobre um debate ocorrido em 1958 entre o historiador britânico Arnold Toynbee e o embaixador de Israel no Canadá, professor Jacob Herzog. Toynbee não era judeu e também não era favorável à existência de um Estado para os judeus. Ele era célebre no mundo acadêmico e era também autor de muitos livros. Herzog também era um homem muito culto, um grande acadêmico também e, obviamente, um defensor de Israel. Então, Toynbee apresentou a sua tese, abre aspas. O judaísmo é semelhante ao cristianismo e ao Islã no sentido de que é uma religião, não é uma nacionalidade. Do mesmo modo que cristãos britânicos, australianos, canadenses são de diferentes nacionalidades, mas compartilham a mesma religião, o mesmo acontece com os judeus. Pode-se ser um judeu boliviano, um judeu americano, um judeu russo. Eles compartilham a mesma religião, mas não a mesma nação. Nesse sentido, eles não têm direito a uma pátria. Uma pátria não é para uma religião, é para um povo, uma família, uma nação. E o judaísmo não é uma nação, é uma religião. Fecha aspas. Antes de entrar na inesquecível resposta do professor Herzog, o rabino Jacobson fez a seguinte pergunta: como os judeus sobreviveram? Em 1897, portanto no século XIX, o famoso escritor americano Mark Twain escreveu na revista Harper's o seguinte, abre aspas, os egípcios, os babilônios, os persas se levantaram, encheram o planeta de som e esplendor, e depois se desvaneceram como num sonho na antiguidade e desapareceram. Os gregos e os romanos se seguiram e fizeram um grande barulho e eles se foram. Outras pessoas surgiram, mantiveram a tocha alta por algum tempo, mas ela se apagou e agora estão sentadas no crepúsculo e desapareceram. O judeu viu a todos eles, sobreviveu a todos eles e é agora o que sempre foi, não exibindo nenhuma decadência, sem enfermidades de idade, sem enfraquecimento físico, sem diminuição de sua energia, sem entorpecer a sua mente brilhante e alerta. Todas as coisas são mortais, exceto o judeu. Todas as outras forças passam, mas ele permanece. Qual é o segredo da imortalidade do judeu? Fecha aspas. Bom, todo mundo sabe, os judeus nunca tiveram uma vida fácil. Vale lembrar que não houve sequer um império que não focalizou a sua atenção sobre os judeus para abusar, extorquir seus bens e tentar aniquilá-los.
Já faz 3.500 anos que em todas as gerações sempre houve uma potência militar que culpou os judeus pelos problemas que seu país, sua cultura e sua economia atravessava. E até hoje esse pensamento permanece. O antissemitismo não dá sinais de enfraquecimento, ao contrário, está aumentando em todo o mundo. Há países nas Nações Unidas, por exemplo, que abertamente dizem que a solução para os problemas mundiais é o extermínio do Estado de Israel e o desaparecimento de todos os judeus do mundo. O povo judeu não representa nem mesmo 1% da população mundial. Não vive isolado numa ilha deserta, ao contrário, está espalhado pelo mundo, trabalhando, educando seus filhos, contribuindo para o progresso da ciência e da medicina e em várias outras áreas, como muitas pessoas sabem. Os judeus têm um percentual alto de prêmios Nobel em todas as categorias. Mas o mundo não consegue avaliar até que ponto essa pequena comunidade influenciou de uma maneira definitiva a história da humanidade. O cristianismo e o Islã, com seus sistemas éticos e morais, não poderiam existir sem o judaísmo. O judaísmo forjou a mentalidade do nosso mundo. E, no entanto, os judeus sobreviveram sem um território, sem um idioma, sem uma cultura, já que cada comunidade de judeus absorveu a cultura do país em que viveu e vive. Por exemplo, os judeus da Etiópia não têm a mesma cultura dos judeus da Inglaterra. Qual é o segredo da sobrevivência dos judeus? Perguntava Mark Twain, sem encontrar uma resposta. Agora vamos à resposta dada pelo embaixador Jacob Herzog ao historiador Arnold Toynbee. Eu quero lembrar que, como já falei em outros vídeos, o judaísmo é uma religião oriental. Israel, como todo mundo sabe, fica no Oriente Médio. E os orientais são grandes contadores de história, basta pensar nos contos de Mil e Uma Noites. Então, o professor Herzog começa a falar, abre aspas. Eu vou lhe contar uma história. 3 diferentes aviões olímpicos, voando pelos céus, aterrissam em 3 territórios, em 3 aeroportos distintos. O primeiro avião aterrissa em Atenas, na Grécia. Um homem idoso com uma barba e uma postura esplêndida é recebido pelo funcionário do aeroporto que lhe pergunta: qual o seu nome? O homem responde: meu nome é Sócrates. O funcionário lhe diz: eu tenho um tio que também se chama Sócrates. Possivelmente nós temos alguma coisa em comum. O idoso diz: acho isso improvável. O que o traz a Atenas, senhor? Pergunta o funcionário. Leve-me à Acrópole, responde o viajante, e você verá como foi concebida e nasceu a filosofia grega pelos sábios de Atenas. Leve-me à Acrópole para que eu possa ver como a filosofia grega está florescendo. A Acrópole? Pergunta o funcionário. Está em ruínas. Por $9,50 eu posso levá-lo para dar uma volta pelas ruínas. A Acrópole está em ruínas? Pergunta o velho Sócrates. Com toda certeza. Então diga-me, como está indo o Império Grego? Império Grego? Que império? Está todo em ruínas, nós estamos tentando sobreviver. A Grécia tem infinitos problemas, nós nem mesmo temos um orçamento. O que você está dizendo? O que aconteceu com o Império Grego? Nós não temos o Império Grego, temos um país chamado Grécia, um membro da OTAN. Sócrates pergunta: o que é a OTAN? O funcionário então começa a dar uma aula sobre a OTAN a Sócrates. Sócrates pergunta: ao menos o mundo está influenciado pela filosofia grega? Ninguém se preocupa com a filosofia grega? Ou melhor, há alguns acadêmicos que ainda leem sobre ela, sobre Sócrates, sobre Platão, Aristóteles. Mas hoje em dia os estudantes debatem no iPhone. Sócrates observa: que espécie de grego você está falando? Não é o antigo grego. Não. Nós não sabemos grego antigo.
Sócrates insiste. Por favor, você pode me levar ao templo de Zeus? Que Zeus? O templo do deus Zeus. Não temos nenhum deus chamado Zeus. Nós temos a Igreja Ortodoxa Grega. O que é isso? Você não sabe o que é a Igreja Ortodoxa Grega? Cristianismo, Jesus? Você não conhece essas coisas? Não, Sócrates responde. Então Sócrates pensa, essa não é a minha Grécia, não é a minha Atenas. Eu estou indo embora daqui. Ele entra no avião que decola e volta ao glorioso passado que não existe mais. O segundo avião olímpico aterrissa em Roma, na Itália. Um homem idoso, com uma postura imponente, desembarca. Dá para ver que é um destemido homem de Estado. O funcionário do aeroporto o recepciona e diz: Bem-vindo a Roma. Qual o seu nome? Meu nome é Júlio César. Júlio César? Como Caesar Salad? Você faz Caesar Salad? Mas o que é Caesar Salad? Eu sou o César de Roma. Diga-me, como estão os Césares de Roma? Como vai o Império Romano? Ele responde: Senhor Júlio, eu lamento ter que lhe dizer, mas não há Césares há mais de 1500 anos e nenhum Império Romano. Então o que é Roma? Pergunta o idoso. Roma é uma cidade na Itália. O que é Itália? Um membro da OTAN, é um país. O que é OTAN? Então ele faz uma exposição ao senhor Júlio César sobre a OTAN, a União Europeia, essas coisas. Júlio César diz: Você pode me levar aos degraus do Senado? Por que o senhor quer ir aos degraus do Senado? Eu suportei muita agonia nos degraus do Senado. Até tu, Brutus, meu filho. Então César cai. Eu quero rever isso. Não há degraus do Senado. Foram destruídos há mais de 1000 anos. Leve-me ao Coliseu. Por $8,50 você pode ver as ruínas do Coliseu. Leve-me aos meus gladiadores. Os gladiadores? Por $7,25 você pode ver as ruínas dos gladiadores. Então, o que vocês têm em Roma? Temos o Vaticano. Como está indo o Império Romano? O mundo ainda treme ao ouvir a palavra Roma. Eu não queria dizer, senhor Júlio César, mas Roma é apenas uma cidade onde os turistas vêm para ver o Papa. O que é o Papa? O Papa é um cara que mora no Vaticano e ele acredita que tem que ser um homem solteiro. Leve-me para adorar o deus Júpiter. Não há deus Júpiter, eu já lhe disse que há um Papa. César olha para o homem e diz: Por que você não está falando em latim comigo? Senhor César, ninguém aqui fala mais latim. Só uns PhDs estudam latim. Aqui nós falamos italiano, comemos pizza e macarrão. César então diz: Essa não é a minha Roma. Estou indo embora daqui. Ele entra no avião olímpico e parte. Um terceiro avião aterrissa em Tel Aviv. Um funcionário se aproxima de um homem idoso. Ele olha o velho e diz 2 palavras: Shalom Aleichem, paz sobre você. O velho homem responde: Aleichem Shalom, sobre você a paz. O funcionário do aeroporto pergunta ao homem: Mashimcha, qual é o seu nome? O velho homem responde: Shimi Moshe, meu nome é Moshe, Moisés. O funcionário diz: Gamani Moshe, eu também sou Moshe. E pergunta ao passageiro: Moshe, de onde você é? O homem responde: Eu sou do Egito. Eu sou da Geórgia, fiz ali há 7 meses. Moshe do Egito, o que o traz aqui? E Moshe do Egito responde: É a minha terra. Você viveu aqui? E Moshe do Egito diz que não. Moshe da Geórgia pergunta: Por que então você diz que é a sua terra? Porque sonhei com ela, muito sobre essa terra. Trabalhei incansavelmente por ela. Eu cheguei até a fronteira, mas nunca entrei. Mas é a minha terra. Moshe do Egito olha para Moshe da Geórgia e diz: Desculpa se você não entende a minha pergunta, mas eu vim num voo direto e percebi que esqueci algo muito importante para mim. Não sei se você sabe o que é, mas esqueci umas coisas que se chamam tefilim e talit. Moshe da Geórgia pergunta: Mata Beraber, o que você está falando? Eu sei o que é um tefilim, acabei de colocar o meu.
Você pensa que é o único cara religioso? Eu também sou. Moshe do Egito diz: eu estive jejuando por 40 dias e 40 noites e agora eu estou faminto. Você acha que tem comida por aqui? Comida? Tem uns 180 restaurantes no aeroporto Ben Gurion. Não, você não está entendendo. Eu não como qualquer comida. Eu só como kosher. Você sabe o que é kosher? Moshe da Geórgia se sente ofendido. Aqui você está chegando do Egito e pensa que é a única pessoa que sabe o que é judaísmo? Todas as lojas aqui são kosher. Até os 6 sorvetes são kosher. Um deles pode até matar você, mas é kosher. Moshe do Egito entra no restaurante e vê uma coisa na porta. Ele pergunta para Moshe da Geórgia: o que é isso na porta? Moshe do Egito: agora você está me deixando nervoso. Um velho homem como você não sabe o que é isso? É uma mezuzá. O que é uma mezuzá? Você não sabe? Que vergonha! Nesse tubo tem um pergaminho com palavras da Bíblia que o Eterno falou para Moisés. Moshe deixa escapar 2 pérolas que escorrem dos seus olhos como se fossem lágrimas. Moshe da Geórgia, então, leva Moshe do Egito para uma escola judaica, onde tem um professor sentado com crianças e eles estão lendo em hebraico essas palavras. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. E o Eterno falou a Moisés dizendo. E Moisés riu. O professor Herzog se volta para o professor Toynbee e diz: professor Toynbee, Sócrates, o grande filósofo, uma das mais brilhantes mentes da história da humanidade, Júlio César, o mais celebrado general, César e homem de Estado, voltam aos seus países de origem. Os países que você chama nações, nacionalidades. Países sobre os quais você confere o atributo de terra natal. Sócrates e Júlio César voltam aos seus países. Eles não falam a mesma língua, não têm a mesma fé, não compartilham o mesmo estilo de vida, não adoram o mesmo Deus, não têm os mesmos rituais, a mesma cultura, os mesmos interesses, as mesmas convicções, as mesmas paixões, ideais e valores. Não há quase mais nada na Grécia ou em Roma que reflitam a Grécia antiga ou a antiga Roma. Mas você as considera nações autênticas. Moisés vem a Tel Aviv hoje e encontra a mesma língua, a mesma fé, a mesma herança, as mesmas tradições, rituais, mandamentos, os mesmos valores, o mesmo Shabat, a mesma mizuzá, o mesmo kosher, a mesma Torá. 3.500 anos depois, ainda estão aí. Isso não é uma nação? Professor Toynbee, se Israel não é uma nação, se o povo judeu não é o povo, então diga-me o que é um povo, o que é que constitui uma nação. Fecha aspas. Por uma vez na sua carreira, o professor Toynbee permaneceu silencioso. Essa é a resposta para a pergunta de Mark Twain no século XIX. Houve sim um elemento que nos acompanhou, que é a Torá. Por 3.500 anos, da Nova Zelândia ao Peru, passando pela África do Sul, América do Sul, América do Norte, onde os judeus viveram bons e maus momentos, maravilhosas e terríveis experiências, eles preservaram e celebraram a Torá e suas mitzvot diárias, os seus mandamentos. Em qualquer lugar do mundo e sob quaisquer circunstâncias, os judeus transmitiram a Torá aos seus filhos. O incrédulo cientista que estuda a história judaica e pergunta, como Mark Twain, quais são os ingredientes deles que explicam o mistério da eternidade dos judeus. Apenas a Torá e o cumprimento diário dos mandamentos. O professor Toynbee tinha feito, ao longo da década de 50, muitas declarações contra a criação do Estado judeu.
Mas após ouvir o professor Jacob Herzog, ele amenizou seu ponto de vista e apelou Israel, abre aspas, a cumprir sua missão especial de contribuir no esforço internacional de prevenir um confronto nuclear. E é o que Israel tem feito ao destruir bases nucleares do Irã. Fazendo assim, Israel não defende apenas a si mesmo, mas a toda a humanidade da insanidade dos ayatolás. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e distribui para os seus amigos, deixa um comentário que eu terei o maior prazer de responder. Eu respondo a maioria dos comentários, tá bom? Então eu desejo a todos um Shabbat Shalom.